Estamos aqui com vocês em mais uma entrevista especial do canal da Abrapem. Hoje nós vamos receber Marcos Gerson, que é o superintendente do IPEM São Paulo. Marcos, um prazer muito grande ter você aqui. É um tema que gera muita discussão, né? Sempre. E eu acho que nós vamos ter uma boa conversa hoje. Tudo bem, Ana, e todos os espectadores da Abrapem, é sempre um prazer conversar com vocês. A Abrapem que tem esse papel tão relevante, né, de fazer até essa interface dos órgãos de governo com a indústria e a gente ter cada vez um mercado mais justo, que é o objetivo de todos nós. Vamos começar nossa conversa hoje. Eu vou querer perguntar para você o seguinte: como que as novas tecnologias elas estão impactando esse mercado? Quer dizer, como é que o IPEM está se preparando para encarar essas novas tecnologias, para utilizar essas novas tecnologias no trabalho do dia a dia junto à fiscalização? Quando a gente para pensar, né, nessas novas tecnologias que tem diversos nomes, né? Um que eu gosto de usar é tecnologias emergentes, porque não para, né? Se a gente olha as tecnologias de hoje, aí você escorrega, cai na calçada e tem uma tecnologia nova surgindo. Então esse é um primeiro fator. Você não tem nem o domínio das tecnologias que estão surgindo, porque já tem outras passando por cima de outras. Então isso gera um ambiente de muita incerteza, muitas possibilidades e que você tem que entender até que ponto essas tecnologias são uma ameaça, até que ponto elas são utilizadas para fazer fraudes, para enganar o consumidor, para enganar o mercado, e essas mesmas tecnologias você usa também para fazer um enforcement, né? Para ajudar, para trazer mais clareza, mais transparência, aumentar a sua eficiência, aumentar a sua produtividade. Então, a tecnologia ela tem dois lados, né? Então, como é que o IPEN enxerga isso? Enxerga de entender esse contexto, né? Entender como, principalmente, essas tecnologias estão impactando os instrumentos de medição, né? Só citar um exemplo, o IoT, a internet das coisas, cada vez mais está presente na vida dos instrumentos de medição. Então, instrumentos de medição se tornando IoT. A partir daí, ele gera dados. Se ele gera dados, como é que eu analiso esses dados? Aí entra a questão da inteligência artificial. Isso não para, né? Então, nós temos que entender como esses instrumentos se comportam para saber até a melhor forma de fazer a verificação e garantir as medidas desses instrumentos. E também entender quais são as vulnerabilidades, né? Uma das áreas que mais cresce hoje em dia é a cibernética e a defesa cibernética. Porque se você tem um instrumento que transmite dados em tempo real, ele pode ser atacado, pode ser colocado um vírus, remotamente pode distorcer uma medição do equipamento desse. Então, é um quadro realmente complexo. E o IPEM tem procurado, por isso que o IPEM hoje ele se constitui de uma instituição científica e tecnológica, uma ICT, tem uma diretoria de inovação, coisa que não tinha, justamente para trabalhar novos processos, usando a tecnologia e também entender as ameaças que a tecnologia traz para o funcionamento justo do próprio mercado. Nós sabemos que, infelizmente, as irregularidades elas continuam acontecendo, né? Então, como é que vocês têm se organizado para controlar isso? Esse cenário, ele melhorou, ele piorou? Como é que estão as coisas hoje diante de todo esse trabalho que vocês já vêm fazendo? Exatamente. Se a gente pensa na infraestrutura da qualidade, tenho falado isso sempre, ela foi basicamente uma construção da terceira revolução industrial. Então, ela foi construída basicamente no final do século XIX até metade do século XX, né? Nós temos o BIPM criado em 1875, os grandes órgãos metrológicos na transição do século, né, como o PTB, NIST e outros, a ISO em 1945, a certificação surge em 1900 e pouco. Então, essas construções foram feitas numa época da terceira revolução industrial, em que o grande paradigma é o controle. E nós estamos agora em plena ação da quarta revolução industrial, com essas novas tecnologias, em que a inovação é o centro do processo. Então, se a gente não entende essa questão da inovação e a gente não começa a trabalhar com ela, a gente vai ficar para trás, porque você fica defasado em termos de tecnologia. Então, hoje eu digo para você, o planejamento estratégico do IPEM é efetivamente se tornar uma organização do século XXI, um IPEM 4.0, um IPEM da quarta revolução industrial.
E como é que isso vai, ou pretende-se que impacte o mercado? Quer dizer, no combate às fraudes, a gente já tem alguns exemplos práticos, o que que você pode falar a respeito disso? Podemos pensar, por exemplo, o caso da bomba de combustível. Esse é um caso bem emblemático, né? A fraude hoje, uma das fraudes principais na bomba de combustível é uma fraude das novas tecnologias, da quarta revolução industrial, porque é uma fraude causada por a colocação de um chip dentro da bomba que distorce as medições, que gera uma medição que não foi feita na realidade. Então, ele indica um abastecimento irreal e que você pode acionar ou desativar por controle remoto. Então, está aí presente as novas tecnologias. E como é que você combate isso? Você combate também usando a tecnologia. Por isso que o Inmetro estabeleceu um novo RTM com requisitos mais fortes para essa bomba, incluindo uma parte de defesa cibernética, né, com assinatura digital das medições, com registro, que torna a bomba mais robusta e mais protegida contra esse tipo de ataque. Então, esse é um exemplo de como você usa tecnologia. Além disso, você hoje tem sistemas de acompanhamento das fiscalizações e das verificações que estão gerando dados, que geram bastante dados. Então, usando ferramentas como a inteligência artificial, a gente já começa a separar esses dados, analisar esses dados e buscando os alvos em que você tem mais chance de acertar, né? De realmente identificar, através dos padrões, onde é que pode estar acontecendo uma não conformidade no mercado. Inclusive, recentemente, o IPEM lançou uma plataforma para que os consumidores possam saber onde encontrar essas bombas, inclusive, né? Nós estamos trabalhando também com um conceito de persuasão, né? Em vez de ficar só na fiscalização, que já é uma coisa reativa, né? A fiscalização ela acontece para você pegar um problema que já aconteceu no mercado. Então, ela é uma reação, do Estado às fraudes e às irregularidades que acontecem. Só que antes disso, a gente pode e deve usar ferramentas que trabalhem a educação, a persuasão, fazer com que o mercado se comporte adequadamente, sem necessariamente estar usando as ferramentas de fiscalização que fica numa etapa seguinte. Então, essa plataforma é um exemplo prático dessa utilização. Então, nós estamos informando, trazendo clareza, né, transparência, que é uma das ferramentas de persuasão, a transparência, a transparência para o consumidor saber onde é que estão essas bombas que são mais seguras, que são mais robustas, que seguem o novo regulamento do Inmetro, para que aí o próprio consumidor seja um impulsionador da mudança, né, da troca dessas bombas por bombas mais seguras, né? Vários revendedores falam que eles precisavam de um estímulo para trocar essas bombas. E tendo essa transparência e podendo exibir, saber que a ação dele está sendo reconhecida pela sociedade, é muitas vezes um estímulo que ele precisa para fazer essa mudança e essa melhoria de qualidade no mercado. Focando, especificamente na questão de balanças, como é que essa tecnologia pode ajudar esse segmento? Essa é uma das linhas que nós estamos estudando, né, em conjunto com alguns fabricantes, com a própria Abrapem, aproveitando também as novas tecnologias que estão na balança. Nós sabemos que tem fabricante que tem o controle dessa balança, né, através das suas manutenções, com dados digitalmente presentes. Então, o próprio fabricante tem como saber como está indo o desempenho dessas balanças. E aí, como é que a gente incorpora isso um sistema de verificação, até de fiscalização? É esse tipo de assunto que nós estamos tratando e buscando esse aprimoramento. Além de uma necessidade de a gente modernizar a nossa atuação também, né? Nós estamos, acho que praticamente a gente realiza a verificação da balança da mesma forma há 20, 30 anos. É, as tecnologias mudaram. Essa balança hoje, ela tem muito mais tecnologia embarcada, né? Falando de uma balança comum de mercado, por exemplo, Uhum. tem muito mais tecnologia embarcada. Então, como é que a gente usa isso também para poder fazer até uma verificação de forma mais efetiva e menos baseado no recurso humano, que é talvez o recurso hoje mais precioso que o Estado tem na mão, né? A gente precisa estar usando os servidores públicos em atividades mais ligadas ao planejamento, ao controle, ao ato da polícia administrativa e menos no operacional,
que, aliás, é um mandamento praticamente mundial para as ações de Estado, né? Cada vez sair mais do operacional e ficar na parte de gestão propriamente dita. A fiscalização ela é um importante fator de dissuasão, né? A partir do momento que a fiscalização está sendo efetiva, a boa parte dos produtores acabam fazendo a coisa certa para não cair na mão de um processo administrativo, né? Que tem todo o seu rito, né, de notificação, autuação, eventualmente no limite chegando até a suspensão, né, a cassação de um CNPJ, por exemplo, mas tem todo um rito para seguir. Mas volto a reforçar, né? Eu acho que o importante é a gente também mudar e inovar nas formas de atuação. O que que a gente tem visto também? Que existem muitas empresas que querem fazer a coisa correta e precisam ser reconhecidos por isso. Então, esse é um ponto. Existem as empresas que cometem irregularidades e fraude costumeiramente, né? Mas existem umas empresas, um grupo, que eu não sei o tamanho, mas um grupo considerável, que se estiver sendo vigiada, faz correta, se não estiver sendo vigiada, acaba não fazendo corretamente. Fica olhando, né? Tem ninguém olhando aqui, eu vou atravessar o jardim pisando na grama, né? Mas se tiver um policial ali, aí eu já não, já uso a calçada para fazer isso. Então, como é que a gente identifica isso, né? Então, usando as ferramentas de persuasão associada à tecnologia da informação, a gente quer começar a ter elementos que separem esses grupos para que a fiscalização possa atuar realmente naqueles que não se deixam persuadir, né? Que aí precisa do poder do Estado para fazer essa correção. Mas eu acho que, quando a gente pensa historicamente, o sistema ele sempre atuou muito mais no corretivo do que o preventivo. A gente precisa mudar um pouco a estratégia para você trabalhar a prevenção, porque você consegue chegar em muito mais gente e usar a correção realmente para corrigir o que não foi tratado adequadamente. E olha a conexão dessas coisas, né? Quando a gente trabalha fiscalização, o dominante ali é o Estado, né? Porque tem que ter o poder de polícia administrativa, de enforcement, para realizar a fiscalização. Quando a gente fala da fiscalização, eu diria que algumas atividades acessórias cada vez mais se tornam passíveis do apoio do setor privado para realizar. Então, por exemplo, eu fazendo uma fiscalização de segurança de produtos, eu posso recorrer a um laboratório acreditado para fazer um ensaio para dar base para a minha fiscalização, tendo o conflito de interesse tratado, o acompanhamento do Estado, supervisão, isso é perfeitamente possível, tá? Mas ainda é uma coisa acessória, né? Mas quando eu falo em persuasão, em que não está envolvendo o poder de polícia administrativa, todo o mercado pode participar. E aí eu acho que a associação tem um fator muito relevante. Vou dar um exemplo, né? Supermercados é uma das áreas que o IPEM faz uma fiscalização de diversas coisas, inclusive a própria balança. Então, em parceria com a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, nós desenvolvemos um guia de boas práticas e fizemos treinamento para o supermercadista ao longo de todo o estado. Inclusive, um dos capítulos desse guia era a balança. Então, nesse treinamento e no guia, tem como o supermercado tem que fazer a compra, a manutenção da sua própria balança. Então, esse é um tipo de ação em que a participação da Abrapem foi fundamental. Então, com isso, a gente trabalha a educação, trabalha a persuasão e ganha musculatura para a gente focar a fiscalização. Olhando para o futuro, como é que o setor privado, as entidades como o Cibapem e a Abrapem podem contribuir para esse trabalho que vocês estão fazendo? Quando a gente fala da indústria 4.0 e como o Estado deve reagir, né? Porque um aspecto relevante, né, fundamental dessa indústria 4.0 é a velocidade. É tudo muito rápido, né? O ciclo de vida de um produto, ele não dura mais 10, 15 anos, às vezes dura 5 anos, 4 anos, né? Então, como é que a infraestrutura da qualidade interage com isso, né? Como é que o Estado, né, o poder de regulamentação do Estado, a sua forma de atuar, interage com uma coisa que é tão rápida e dinâmica? E o que dizem os especialistas? Que tem que ser feito parceria, né? A parceria do público e privado é fundamental para enfrentar os desafios dos tempos que a gente vive hoje. Então é isso que o IPEM tem procurado fazer, né? Chamar o setor produtivo para junto desenvolver soluções, trabalhando o conflito de interesses, né?
não deixando ser capturado pelo setor privado, mas trabalhando realmente numa ideia de parceria. Entendendo que no setor privado existem vários atores, como por exemplo as associações como a Abrapay, que estão interessados em ter um mercado funcionando da forma mais justa, competitiva e com confiança possível. Então, o propósito nesse caso é o mesmo. Então, como é que a gente desenvolve junto? O que que o Estado pode fazer? O que que a associação pode fazer? E reforçando de novo essas ações pré-fiscalização, né, de educação, persuasão, elas estão plenamente abertas para a gente fazer alinhamentos, trabalhar em conjunto, e aí sim eu acho que a associação, como no exemplo que eu citei da própria APAS, ela tem uma permeabilidade, uma flexibilidade que vai permitir que as ações sejam muito mais efetivas do que o próprio IPEM tentar fazer isso sozinho. Bom, só cabe a mim agora agradecer a sua participação, os esclarecimentos, em nome do nosso presidente, Carlos Amarante, que inclusive mandou os parabéns para você por essa transição que você fez do Inmetro para o IPEM, que foi muito boa aqui para o estado de São Paulo, e todo o trabalho, todo o conhecimento que você agregou lá no Inmetro, que está trazendo aqui para o IPEM, muito boa. E, mais uma vez, te agradecer e conte sempre com a Abrapem e com o Cibapem. Obrigado, Ana. E para os associados da Abrapem e todos que estão assistindo, a minha mensagem é o seguinte: nós precisamos trabalhar juntos, tá? A colaboração é o segredo para que as coisas funcionem hoje em dia. Colaboração. Colaboração, a palavra é colaborar, trabalhar em conjunto. O ordenamento jurídico do Brasil tem mudado muito para facilitar isso. Há 15 anos atrás, você falar em colaboração do setor público com o privado era praticamente atestado de cadeia para o agente público envolvido. Mas quando a gente vê a nova lei de licitações e contratos trazendo mecanismo que promove o diálogo, inclusive tem lá uma coisa chamada diálogo competitivo, ou seja, o diálogo aparece para dentro do processo, a lei de inovação, de ciência e tecnologia e diversos dispositivos legais estão caminhando e estão dizendo claramente que é preciso que o Brasil funcione como uma sociedade em que todas as partes interessadas trabalhem em conjunto para que o país se desenvolva. Então, essa mensagem que eu passo vamos colaborar, vamos trabalhar em ecossistema, em que cada um pega o que ele é forte e coloca dentro da solução dos problemas, que eu tenho convicção que nós vamos andar mais rápido e trazer soluções efetivas para os problemas que nós temos hoje.